Nesse 1º de maio, São Bernardo do Campo receberá diversas atrações no Paço Municipal, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O tema é 1º de maio no ABC, 100 anos de lutas e conquistas. A entrada é solidária, será com 2 quilos de alimentos não perecíveis, além da participação das lideranças sindicais e autoridades da região. Vai ter show da Thier, de Thier. Putz, eu não sei, Thier é homem ou mulher? Eu também não conheço, gente. É um grupo de samba. É um grupo de samba. Bom, pronto. Ariel, Pichote e Belo. O pessoal tá empolgadíssimo para Belo, né? O pessoal que curte muito. Eu converso agora com o Raimundo Suzarte, que é presidente da CUT São Paulo. Bom dia, Raimundo. Seja super bem-vindo. Eu queria te ouvir sobre expectativas em relação ao 1º de maio. Primeiramente, né? Depois eu quero te ouvir sobre a pauta trabalhista também. Boa tarde, já que horas são? Não, 11h40. Bom dia. Tudo bom com você? Bom dia, é um prazer estar aqui na TV News, conversando com a TVT novamente. Bom, do 1º de maio, nós discutimos aqui na Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo, né, nosso grande 1º de maio será no ABC, mas nós vamos estar realizando em várias regiões do estado de São Paulo o 1º de maio. Então, nós vamos ter aí, a CUT, ela se organiza em 19 subsedes, mas a capital, pelo menos umas 10 subsedes, nós vamos ter atividade show do 1º de maio. Então, a gente vai ter em Osasco, Campinas, Sorocaba. Então, nós vamos ter em várias regiões. Era uma grande demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras, de quem estava no interior, com uma distância maior do que 50 quilômetros da capital, não poder participar pelo transporte, pelo dia. A gente sabe que, infelizmente, as prefeituras, no dia que é feriado, diminuem o transporte público, e isso criava uma grande dificuldade na participação dos trabalhadores. Mas nós temos uma grande expectativa que nós vamos ter um grande público em São Bernardo nesse 1º de maio. Depois de 9 anos, a gente volta a fazer o 1º de maio no ABC Paulista. É um grande marco, pois é. A gente tem imagens históricas desse 1º de maio acontecendo ali no ABC. Sobre as pautas, o ministro Luiz Marinho colocou agora a importância de pressão sobre o Congresso, principalmente, que é, enfim, o local de debate dessas pautas importantíssimas para toda a classe trabalhadora. Qual a dimensão da luta, na sua avaliação, que precisa ser travada para que essas pautas tenham sequência em relação à discussão ali na Câmara dos Deputados e no Senado? A gente tem que é importante, a gente tem uma ideia de se organizar, inclusive foi uma solicitação do presidente Lula ontem, que nós entregássemos a pauta para o presidente da Câmara, Hugo Mota, o Alcolumbre no Senado, mas que também fizesse um corpo a corpo, uma conversa com todos os líderes dos partidos na Câmara e no Senado, e com a presidência dos partidos. Então, ontem nós realizamos a marcha da classe trabalhadora, a plenária, onde atualizamos o documento, entregamos para o presidente Lula ontem um documento atualizado do primeiro documento que nós entregamos com 70 itens, nós atualizamos com um pedido com 23 itens, e o Marinho, você já, né, acabou colocando aí os 3 itens importantes que nós vamos trabalhar, que é a redução da jornada, né, o fim da escala 6 por 1, né, a isenção da tabela de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e, lógico, e uma questão importante, porque se você tem isenção, você tem que ter uma arrecadação, né? Que é a tributação de quem ganha acima de R$ 50.000 no país. Mas a gente tem 23 pontos que a gente apresentou para o governo federal e vamos estar apresentando para o Congresso, e as centrais sindicais vão estar fazendo as agendas, não só com o Congresso, mas com o Supremo também. Raimundo, vou chamar Laura e Eduardo para a nossa conversa aqui, para a gente bater um papo conjunto. Digam, Laura e Eduardo. Já primeiro parabenizando, porque quem faz 70 reivindicações não faz nenhuma, né? Quem faz 23 reivindicações talvez faça meia. Quando você faz 3, você realmente faz uma reivindicação. Ainda mais em momentos atuais em que a comunicação se faz muito mais por aqui, infelizmente. E eu digo infelizmente, que esse é o momento, então é necessário levar em consideração, Raimundo, isso que vocês estão fazendo, e levar em conta que derrotas momentâneas não são o enterrar da pauta, né? O fato de, eventualmente, algo disso não prosperar na Câmara da maneira
ou com a integridade do projeto que o trabalhador e a trabalhadora merecem ou querem, é motivo para mudar de pauta. Não, pô, fortalecimento de salário mínimo e redução de jornada de trabalho tem que ser batido e rebatido, batido e rebatido. E toda vez que se encontrar um deputado, virtualmente ou pessoalmente, se é a favor ou é contra, e pá, publica a resposta dele. E tem que ser assim insistentemente. A gente já tem essa noção de que hoje em dia, o 1º de maio, é o lançamento de uma campanha que ela tem um outro tipo de relevância, um outro tipo de tráfego entre as pessoas que precisa ser levado em consideração. Não é apenas o ato, e sim a reverberação desse ato dentro do Congresso Nacional? Sim, com certeza. E quando a gente fala da valorização do salário mínimo, nós estamos falando da valorização das aposentadorias, né? E você colocou muito bem, Eduardo. A gente tem também uma das nossas pautas importantes, é a valorização da negociação coletiva do setor público, porque você não tem uma garantia. Você tem, eu cito aqui o exemplo de São Paulo, hoje você tem no município de São Paulo, né? O prefeito mandou um projeto de lei. Você tem o governador que está discutindo o salário mínimo para 1.810. Você tem o fórum que você discute e o governador não discute. Mas você tem os milionários, bilionários e defende o congelamento do salário mínimo por 5, 6 anos. Então, é uma pauta permanente, né? E o presidente Lula nos atendeu, foi um dos primeiros itens que foi a valorização do salário mínimo. E agora nós temos que discutir, é lógico que nós estamos atrasados, a redução da jornada é extremamente importante, né? A gente está discutindo em 40 horas quando a gente já deveria estar discutindo 36 horas de trabalho, tá certo? Então a gente tem que ter alguns itens que é prioritário para a classe trabalhadora e esse é um debate que a gente vai fazer e também adiantando que os movimentos sociais, junto com as centrais sindicais, vai fazer um plebiscito nacional para poder apresentar com esses 3 itens que eu citei aqui anteriormente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você não acha que... Porque você falou e a gente tem visto, né, o Armínio Fraga falando, e entre outros, né, falando sobre o congelamento do salário mínimo nos próximos 5 anos. Ao mesmo tempo, a gente vê essa questão do imposto de renda, né, tão importante, essa história da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Você não acha que está na hora da gente expor mais os caras que são contra? Porque a maioria da população é, obviamente, contra tanto o congelamento do salário mínimo por 5 anos, como contra que esses caras bloqueiem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E, no entanto, parece que eles estão muito confortáveis. A gente estava agora há pouco falando do União Brasil. Quantos desses caras do União Brasil, esse União Progressista que acabou de ser formado, quantos desses caras são a favor do congelamento do salário mínimo por 5 anos? Eu tenho certeza que vai ser a esmagadora maioria deles. Então não era o caso da gente pegar e fazer aquilo que a gente fez durante a época da Constituinte de 88, da Constituição, da luta pela Constituição, pela nova Constituição, a gente fazer esse corpo a corpo e expor esses caras. Sabe que nem meio sem o aspecto bizarro, mas como o MBL faz. Sem o chute. Sem o chute, vai chegar lá e falar, escuta, o senhor é a favor do congelamento? Diz pra mim, o senhor é a favor? E grava o cara e expõe os caras nas redes sociais. Nós sabemos a força das redes sociais e eu acho que a gente está fazendo pouco esse enfrentamento. Claro que é muito importante o ato da CUT, eu estarei presente, é sempre uma honra estar participando desse ato tão importante da classe trabalhadora. Mas você não acha que a gente estamos devendo uma estratégia mais agressiva nas redes sociais para afirmar esses valores? Então, Mariana, muito bem perguntado. Essa foi uma questão que o presidente nos colocou ontem. E a nossa força nas redes sociais, tanto do movimento social, e ele reconheceu que o próprio governo não tem esse poder hoje que a extrema-direita tem de mobilização, até porque tem infraestrutura e tem dinheiro, né? Se organizou. Mas essa é uma ideia que a gente está tratando, e a nossa ideia de expor, de conversar com os deputados
esperar no aeroporto de partida. A gente sabe que a maioria dos deputados, por exemplo, aqui de São Paulo, parte de Congonhas para Brasília. Então, montar uma equipe para ficar no aeroporto, fazendo esse contato com o deputado, e uma outra equipe em Brasília, porque todos, a não ser os que vão de jato particular, vão descer em Brasília, e aí assim a gente vai fazer esse contato, vai gravar, vai colocar, porque é importante. Enquanto a gente vê eles falando de congelamento, de não na correção da tabela do imposto de renda, a gente sabe que os grandes empresários não pagam imposto porque eles recebem bônus pro labore, e lucros e dividendos não têm taxação no nosso país. Mas, ao contrário, que é uma outra pauta também que a gente tem discutido com o Congresso, todo ou qualquer trabalhador, trabalhadora que recebe um mínimo de PLR, esse trabalhador é tributado. Então, né, o lucro das empresas não é tributado, mas o mínimo do que a gente consegue discutir de uma pequena parcela do lucro das empresas para os trabalhadores e as trabalhadoras na participação de lucros e resultados é taxado. Então, é um Congresso que trabalha pura e simplesmente para o capital. Então, a gente tem que a gente precisa fazer uma pressão, a gente tem conversado. E, enquanto central sindical, a gente está organizando para interpelar esse deputado no aeroporto de partida e no aeroporto de chegada, no Juscelino Kubitschek, em Brasília, e aí, assim, com uma equipe, gravar, colocar, fazer visita na Câmara Federal, no Senado Federal, para que a gente possa estar discutindo e mobilizando a população. É importante a gente dizer, o fim da escala 6x1 foi o que deu a mídia social, mas a gente sabe que se a gente não reduzir a jornada, não tem como a gente acabar com a escala 6x1, se não aumentando a jornada dos trabalhadores diária para 9 horas, com mais uma hora de refeição, passa a ser 10 horas. Então, é importante acabar a escala 6x1, principalmente para o comércio, mas se a gente não tiver a redução da jornada, a gente vai aumentar a jornada diária dos trabalhadores e das trabalhadoras, que já sofrem com o transporte público, que a gente tem que gasta de 3 a 5 horas para se locomover entre sua casa e trabalho, ida e retorno. Então, a gente precisa avançar o fim do 6x1, mas com a redução da jornada com manutenção de emprego e salário. Isso é importante, porque o que a gente não pode aceitar que será proporcional ao valor da hora trabalhada, não é manutenção do salário mensal do trabalhador e da trabalhadora no momento atual. Perfeito, é muito importante isso que você coloca sobre como as pautas estão interligadas, importantíssimo. E é necessário, acho que, conscientizar mais a população em relação a isso, porque a escala só é possível se você reduz jornada, e você só pode reduzir jornada se você tiver a garantia de que os salários não vão sofrer nenhum impacto. Muito importante essa relação entre as pautas que você traz para a gente. E aí, Thalita, Edu. também tem um ponto, a gente tratou disso aqui ontem, a gente precisa colocar, e eu alerto o Raimundo e faço coro, repetindo, né? Ninguém é vagabundo porque trabalha menos. A questão da produtividade é um problema de patrão. Se o patrão quiser fazer com que eu, funcionário, seja mais produtivo, ele melhora a minha vida, ele me ajuda a eu me qualificar e estar mais disposto para o trabalho para render mais durante os horários que eu trabalho. Para que eu tenha um melhor desempenho, eu tenho que estar mais com a minha família, eu tenho que ter saúde melhor, eu tenho que ter um transporte coletivo com mais qualidade. E se eu quiser trabalhar menos para ficar com meu filho, eu vou ficar, sim, senhor. Produtividade para você vender mais. Eu que ganho salário, o meu salário aumenta 1 centavo, e nem a produtividade, né, o chamada produtividade, porque a gente sabe como essas coisas são contadas, se você vender 10 ou se você vender 20, patrão. Problema seu, se o Brasil não tem produtividade, problema seu. E um dos jeitos de você melhorar isso é melhorar a condição do trabalhador. A começar, evidentemente, por pagando melhor. Mas, essa questão de produtividade é muito discutível, viu? Primeiro, a gente tem que discutir a qualidade do maquinário que você tem comparado com uma indústria de primeiro mundo. Então, não dá para mim pegar uma máquina de 90, dos anos 2000, e comparar com a máquina do ano de 2024 e 2025. A qualidade, a produção é muito maior, tá certo? E os estudos demonstram que todos os países que reduziram a jornada de trabalho teve um ganho, um aumento na produtividade. Isso não estudos médicos. Depois da 6ª hora de trabalho, declina a produção da pessoa, tá certo? Então, aumentar a hora extra ou não colocar
Porque a gente tem discutido, e é importante falar, porque a gente quer discutir a redução da jornada, mas a gente também quer discutir um gatilho que trave a hora extra, porque não adianta eu reduzir para 40 horas a jornada de trabalho, a empresa não gerar novos postos de trabalho e convencer aquele trabalhador que ele vai ter um ganho a mais no salário dele, porque ele vai passar a fazer 2 horas ou 3 horas extra todo dia. Então, a gente tem que vir com uma garantia da redução da jornada, do fim da escala 6x1, mas também fechar essa porta, porque a gente sabe como é o empresariado brasileiro. Quando fala de custo Brasil, né, o custo Brasil é o quê? Mas quando a gente fala assim, tá bom, então vamos tirar o custo Brasil e vamos pagar o salário que paga na Europa, baseado com as condições que tem, aí ninguém quer o custo da Europa, né? O custo Brasil é só para a gente tratar aqui. Então, essa questão de produtividade, a gente precisa discutir muito com o empresariado, porque não dá para me comparar uma empresa de primeiro mundo, com máquinas super desenvolvidas, com máquina com alta tecnologia, comparada com as máquinas. E a gente sabe da defasagem que tem no parque industrial do nosso país. Mas é que esse discurso vai vir, já está vindo. Não quer trabalhar Sim, mais, mas porque é aí a gente vagabundo. vai poder comparar, né? Não, senhor. Para lá. Vagabundo não. Vagabundo não. Ah, sim, com Espera aí. certeza. Vagabundo não. A gente só quer uma condição de vida equiparável a de outros países, inclusive, onde essa discussão já aconteceu há mais tempo. Exato. Mas tudo é discurso. Tudo é. Porque a gente ouve isso agora nessa questão do empreendedorismo. O cara trabalha 12, 13, 14 horas por dia e acha isso lindo. E bate no peito e diz que eu trabalho. Trabalha nada, você se esfola. Você não vive. Trabalho é parte da vida, não é o objetivo. Não é nem o início nem o fim. Ora, meu Deus do céu, eu fico preocupado com essas discussões, porque são discussões, né? Discussão é termo, discussão é conversa. É porque as narrativas que se constroem são muito fortes, é esse o problema. Sem nenhuma proteção. Sem nenhuma proteção. Sem nenhuma proteção. E o perigo que a gente está colocando à geração futura que vão necessitar dos benefícios do nosso país, porque você não tem recolhimento para a Previdência Social, consequentemente, você vai ter um grande impacto na Previdência, não no futuro longo, próximo aqui, muito breve, a gente vai ter um problema e a gente tem a demanda do SUS, que é os acidentes que todos os aplicativos, todos os trabalhadores sofrem, acaba sendo protegido pelo SUS, e você tem um custo e você tem diminuído a arrecadação por você não ter trabalhadores CLTistas. Ah, mas eu posso contribuir com a Previdência, mas a gente sabe que a ampla maioria acaba não fazendo um carnê e não pagando, né? Perfeito. Raimundo, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, um ótimo ato para vocês nesse 1º de maio, a gente vai estar acompanhando, transmitindo inclusive o ato em São Bernardo do Campo, ali no 1º de maio, então é isso, até uma próxima, um abraço para você. Obrigado, estou à disposição e vamos continuar a luta aí permanente. Grande abraço. É isso.